O fogo de um avivamento. Imagine um homem comum, sem fama, sem fortuna, sem seguidores, apenas um homem caminhando por estradas poeirentas, pregando em praças públicas e comunidades carentes. No entanto, com uma fé e uma mensagem tão ardentes que não apenas transformaram vidas individuais, mas abalou toda uma nação. Em um período de frieza espiritual e decadência moral, ele se levantou como uma tocha viva, desafiando igrejas e despertando multidões sonolentas. Onde quer que ele fosse, corações ardiam, multidões choravam e cidades inteiras eram transformadas. Neste texto, você vai conhecer a verdadeira história de João Wesley, como um ministro anglicano, inicialmente frio e desanimado, se tornou o precursor de um avivamento que incendiou corações e uma nação inteira. Como alguém que falhou tantas vezes em sua jornada espiritual, pôde, no final, se tornar o homem que incendiou o Brasil. Não com armas ou poder político, mas com algo muito mais poderoso. A chama de um avivamento espiritual que transformou cidades, despertou uma igreja adormecida e mudou o curso de uma nação inteira. Hoje, você vai descobrir como esse fogo começou e como ele se espalhou pelo mundo até os dias de hoje. O Brasil do século XIX. No início do século XIX, o Brasil era uma nação marcada por desafios sociais e espirituais. A escravidão ainda estava presente, a desigualdade social era imensa e o progresso não alcançava as camadas mais pobres da população. A violência era comum e as cidades se tornavam cada vez mais distantes do evangelho genuíno. As igrejas, especialmente a Igreja Católica, predominante no país, estavam em um estado de formalidade, distantes das necessidades espirituais do povo. O país, como um todo, estava ávido por um movimento de transformação. Em meio à turbulência política e social, havia um espaço profundo para um avivamento genuíno, e essa chama estava prestes a acender. A infância e a jornada de João Wesley. João Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, Inglaterra, como o 15º filho de Samuel e Susanna Wesley. Sua infância foi marcada por desafios e uma educação rigorosa dada por sua mãe. Desde muito cedo, ela se dedicou a ensiná-lo a viver com disciplina espiritual. Aos 5 anos, João teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Um incêndio devastou a casa onde morava, e ele foi o último a ser resgatado. Acredita-se que esse evento tenha sido uma intervenção divina, com sua mãe convicta de que Deus havia poupado a vida de seu filho para um propósito maior. Após essa experiência, Susanna Wesley se dedicou ainda mais a ensinar e orientar João espiritualmente. Ela o ajudou a aprender a ler e estudar as Escrituras, e essa fundação sólida foi crucial para o homem que João Wesley viria a se tornar. A busca espiritual e a viagem ao Brasil. Em sua juventude, João Wesley se formou na Universidade de Oxford e mais tarde partiu para uma missão na colônia de Minas Gerais, no Brasil, onde tentou evangelizar tanto os nativos quanto os colonos. Sua jornada missionária, no entanto, foi marcada por grandes dificuldades e frustrações. Wesley enfrentou resistência tanto dos colonos quanto de membros da igreja, e as tensões culturais e espirituais tornaram sua missão um grande desafio. Esse período de fracasso e desilusão o levou a questionar seu próprio chamado. Mas Deus, em sua sabedoria, usou esse tempo de dificuldades para preparar o coração de Wesley. Foi uma etapa de crise, mas também de profunda transformação espiritual. Ao voltar para a Inglaterra, ele sentiu um ardente desejo de buscar mais intimamente a Deus, e foi nessa busca que sua fé foi renovada. O coração estranhamente aquecido e o avivamento. Em 1738, Wesley teve um encontro transformador. Durante uma reunião em Londres, enquanto alguém lia uma passagem de Martinho Lutero sobre Romanos, ele experimentou o que chamou de seu coração estranhamente aquecido. Pela primeira vez, Wesley entendeu plenamente que a salvação não era algo conquistado pelas boas obras, mas pela fé em Cristo. Esse foi o ponto de virada em sua vida e ministério, marcando sua verdadeira conversão. Esse momento foi o início de um avivamento que se espalharia rapidamente pela Inglaterra e eventualmente pelo mundo.
incluindo o Brasil. Wesley, agora plenamente convencido de sua missão, passou a pregar com uma paixão renovada, espalhando a mensagem de salvação pela fé. Mas, ao contrário de outros pregadores da época, ele não se limitava aos púlpitos das igrejas tradicionais. Wesley pregava ao ar livre, em praças e até em campos, onde multidões se reuniam para ouvir sua mensagem. O avivamento no Brasil e os desafios. O avivamento que Wesley acendeu foi intenso, e as pessoas começaram a se arrepender de seus pecados, enquanto cidades e vilarejos passavam por transformações espirituais profundas. No Brasil, as cidades que antes estavam mergulhadas na violência e imoralidade começaram a vivenciar uma mudança real. A fé se espalhou como fogo, tocando vidas de todas as classes sociais. Mas, como esperado, essa transformação não foi bem recebida por todos. A igreja estabelecida, especialmente no Brasil, que ainda tinha um poder considerável sobre as cidades e comunidades, via o movimento metodista como uma ameaça. Wesley enfrentou oposição de líderes religiosos e até perseguições físicas. Porém, ele nunca parou. Em vez de desistir, ele encontrou novas formas de levar a mensagem de Cristo às pessoas. Com coragem, ele continuou a pregar para grandes multidões, desafiando a apatia espiritual da época. O legado duradouro de Wesley. O legado de João Wesley no Brasil e no mundo é inegável. Seu movimento metodista não apenas transformou vidas, mas também estabeleceu um modelo de discipulado que permanece até hoje. Wesley acreditava na importância de criar comunidades de fé vivas, com base na oração, na leitura da Bíblia e no cuidado com os outros. Ele fundou as sociedades metodistas, grupos de pessoas comprometidas com o Evangelho e com a prática de boas obras. Esse modelo de vida cristã se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, tornando-se uma das bases para muitos movimentos cristãos contemporâneos. O desafio para você. E se, assim como Wesley, você pudesse ser uma chama de avivamento na sua cidade, no seu país? O que você pode fazer para levar essa chama de fé a um mundo que ainda precisa desesperadamente de Jesus? Agora é a sua vez. Você não precisa ser famoso. Não precisa ser um pregador conhecido. Você só precisa estar disposto a ser usado por Deus, da mesma forma que João Wesley foi. O avivamento começa com um coração queimando por Cristo. Não espere mais. Comece hoje mesmo a ser a luz onde você está, a trazer transformação para sua família, sua cidade, sua igreja. Deixe Deus acender esse fogo em você. Compartilhe esta mensagem e espalhe esse avivamento. Se você deseja se aprofundar mais em histórias de grandes homens de Deus, avivamento e exemplos de fé, inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada de transformação, porque o mundo ainda precisa ver corações queimando por Jesus.